da reflexão filosófica, especificamente sobre o comportamento humano, tentando responder a essa questão: como devemos agir? Que critérios? Segundo que normas? Que fundamento essas normas têm? O que significa virtude? O que é a justiça? Qual é a importância da justiça na vida do homem? Enfim, uma série de questões, né, que surgem na Grécia Antiga, no seio da polis, quando essa questão da justiça está no centro das discussões, quando surgem figuras como, por exemplo, Alcibiades. Alcibiades era sobrinho de Péricles, criado por ele. Péricles era considerado um modelo de prudência, né? E, no entanto, Alcibiades aparece nos relatos de Platão, sobretudo, como um sujeito sem regra, sem medida, e que acabou sendo responsável pela derrota de Atenas. Então, o que aconteceu com Alcibiades? Nasceu em berço de ouro, recebeu a educação mais apurada que se tinha acesso àquela época, foi discípulo de Sócrates, era amigo pessoal de Platão, e, apesar disso, fez tantas trapalhadas, digamos assim, ou se meteu em tantas enrascadas durante a vida, e esses erros, essas faltas de medida, provocaram tão grandes prejuízos para a cidade, que ele acaba, ao morrer, assassinado, sozinho, e para enterrar, diz a história, enfim, os relatos, que foi uma prostituta que empresta um manto para enrolar o corpo dele, para ele poder ser enrolado, enterrado. De tal maneira, ele tinha sido alijado da vida da cidade. Então, essa questão é profundamente presente na reflexão ética do momento. Quando vocês pegam a discussão do Protágoras, por exemplo, no diálogo de Platão, a virtude se ensina ou não se ensina? Como se ensina? É o sofista que ensina a virtude? E o Protágoras tem uma resposta que está na raiz do pensamento do próprio Aristóteles, né? Quando ele responde ao Sócrates: você está procurando quem ensina a virtude? Como se você perguntasse: quem é que te ensinou a falar grego? Quem é que te ensinou a falar grego? Foi um professor? Ou foi todo o conjunto da cidade onde você nasceu? Né? Com quem você aprendeu a falar a sua língua nativa? E Aristóteles vai nos dizer que justamente a linguagem é que introduz o homem no mundo da política, né, e no mundo da ética. Né? Quando ele diz que o homem nasce com a voz, mas ele precisa aprender a falar. E o aprendizado da fala, o domínio da linguagem, ele vai obter aonde? Junto da polis, junto com os outros homens. É ali que ele vai aprender a ser homem, na convivência com os outros homens. E por isso Aristóteles vai definir o homem como sendo um animal político. Ele só realiza em plenitude a sua natureza mediante a comunidade em que ele se insere, mediante a participação nessa vida da comunidade, mediante o domínio desse código da linguagem, que é o primeiro código do qual a gente se apropria, se a gente for pensar até hoje, né? Se você vai para uma entrevista de emprego e erra nos plurais ou erra nos pronomes, pode ser até que você perca a vaga por causa disso. Significa que você não domina um determinado código, que é o código de inclusão e de exclusão. Então, Aristóteles já percebia isso, né, que era o fato de dominar o discurso que fazia do homem um ser político, porque era através da linguagem que ele podia discutir sobre as leis, sobre os conceitos, sobre o justo e o injusto, e chegar a um consenso, a um acordo sobre como queria viver no interior da polis.
finalidade da cidade para ele, né? Então, primeiro, o homem se reúne em cidade porque ele não sobrevive isolado, ele não sobrevive sozinho, ele precisa dos outros homens. Então, ele nasce em cidade e a finalidade da cidade é, mais do que a simples sobrevivência ou a simples proteção, é o bem viver. E o bem viver, não de um indivíduo isolado, mas tendo em vista a família, os amigos, o conjunto dos cidadãos. Ou seja, um bem viver junto com os outros. Um bem viver inserido na comunidade política. E justamente essa questão do domínio da linguagem, né, é uma das coisas que Aristóteles vai apontar como diferenciando o grego do bárbaro. Tem uma autora que estuda profundamente os sofistas e Aristóteles, que é a Bárbara Cassan, e ela, o nome dela é Bárbara, né? E ela diz que a origem primitiva desse termo é balbuciante. Então, bárbaro era aquele que balbuciava, que não tinha o domínio da linguagem, que não sabia se expressar, que não sabia argumentar, que não sabia fazer valer o seu discurso diante do outro. Os bárbaros obedeciam, os bárbaros eram governados pela violência e a força. A Dona Arendt diz que a violência é muda. Eles eram submetidos à violência do tirano, né? E a linguagem para eles de nada servia. Então, há uma diferença, né, que marca o grego que vive em cidade, uma vez que ele galgou um degrau, digamos assim, acima dos bárbaros, ele conseguiu realizar mais plenamente a sua própria natureza. Então, nós vamos ver que ética e política estão de tal forma misturadas em Aristóteles que elas são dois capítulos de um mesmo estudo, o estudo da praxis, o estudo da ação. O último livro da Ética é praticamente uma ponte para o livro da Política, né? E ele vai a toda hora fazer essa costura, fazer essa referência. A gente encontra repetido na política algumas afirmações da ética e vice-versa, né? De tal maneira que é impossível destacar um estudo do outro. Ele vai dizer, a cidade verdadeira, e não apenas de nome, deve preocupar-se com a virtude, porque, do contrário, deixa de ser capaz de tornar os cidadãos bons e justos. A referência para saber o que é a justiça, como agir bem, como ser um bom cidadão, como contribuir, de alguma maneira, para a justiça da cidade, esses critérios não são encontrados em parte alguma, a não ser no interior da própria cidade. Tá? Quer dizer, não há na ética de Aristóteles nenhuma referência à entidade religiosa, a Deus ou aos deuses. Ela não se mistura com a religião, ela é algo que deve ser conquistado pelo homem no interior da própria polis. Há uma circularidade, e é isso mesmo, Aristóteles diz, não tem outro jeito. Nós aprendemos a ser virtuosos com quem é virtuoso. A virtude é aquilo que o virtuoso faz. Então, é o exemplo, é aquele que realiza por si a virtude, que é reconhecido pela polis e que vai servir de referência. Então, o modelo de coragem tem Aquiles, o modelo de astúcia você tem Ulisses, os poetas
várias referenciais, verídicos ou fictícios. Então a gente tem a figura de Antígona, e a gente tem figura de outros, Prometeu, Sísifo, enfim, vários exemplos na literatura, né, que oferecem à cidade parâmetros, que oferecem à cidade critérios, que oferecem à cidade exemplos, né, de como agir. Então, é uma ética que não tem nenhum dogma como fundamento. Não se baseia na autoridade, a não ser na autoridade da própria tradição vivida na cidade, que é um dos sentidos que ethos tem em grego. Quando Aristóteles diz que é uma ciência que estuda o ethos, ele está falando de uma ciência que estuda os costumes e as tradições vigentes numa determinada cidade, né? E ao mesmo tempo, ethos, que em grego se escreve diferente, né? São duas vogais gregas que nós temos correspondendo à nossa vogal E, ethos escrito de outra maneira, mas com o mesmo som, significa caráter. E Aristóteles faz um trocadilho, dizendo que é justamente pela exposição ao ethos enquanto costumes e tradições que o ethos, enquanto caráter, vai sendo formado. Quer dizer, a ética estuda tanto a vertente social da inter-relação do homem com os outros homens, como vai estudar a formação do caráter, como é que esse homem, no dizer dele, consegue construir uma segunda natureza. Essa é outra